Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho aí de número 154. Então, pessoal, vamos para algumas informações deste barrado. Eu fiquei aqui com um total de 4 motivos aqui no meu barrado de borboletinha. Pessoal, eu fiquei com um total de 25 carreiras aqui. Este meu barrado, ele ficou no tamanho de 13 centímetros no fio de tex com 100% algodão, ok? Se você fizer com uma linha de tex maior, ele vai ficar mais largo aqui. Pessoal, esse barradinho, ele é múltiplo de 18 mais 1, tá? Então, olha, até antes da divisão aqui, ó, contando daqui até aqui, ó, eu tenho 18 caseados, depois aqui mais 18 caseados, 18 caseados, 18 caseados, e eu preciso de um caseado aqui no final para eu fazer o cantinho de borda, né, para ficar igual ao início. Pessoal, a novidade desse barradinho aqui é a forma que eu terminei ele, tá? Agora, este aqui a gente não trabalha mais até a 16ª carreira aqui no caso, e depois faria aqui motivo de cada vez. Não, desse modelo aqui eu fiz diferente, tá? Vocês vão ver aí no finalzinho da videoaula do acabamento aí do barrado. Nós vamos trabalhar inteiro, tá? Então, a gente vai trabalhar um desenho de cada vez, porém, nós não vamos cortar o fio. Tem uma técnica aí que eu fiz para vocês aprenderem, para a gente fazer um desenho sem cortar o fio, depois vir para o outro desenho sem cortar o fio e assim por diante, tá? Este meu pano é um tamanho de 50 por 70. Então, aqui eu utilizei 4 vezes 18 caseados, fiquei com 72 caseados, mais uns 73 caseados eu utilizei para fazer este barradinho, tá, pessoal? E se você tem um pano menor, você pode trabalhar aí 18, 18 mais 1, dá 37 caseados. Se for um pouquinho maior aí, com 3 motivos, por exemplo, você vai fazer 18, 18, 18 mais 1, vai dar 55. O exemplo aqui que eu fiz com 4, que deu 73 caseados. Aí, se você quiser fazer ele maior, aí com 5, né, por exemplo, você vai fazer 18 vezes 5, ou 5 vezes 18 mais 1, vai dar 91 caseados, tá bom, pessoal? Então, aí é uma quantidade que eu tô passando para vocês, de 2, de 3, de 4, de 5 desenhos desse aí, dependendo do pano que você for trabalhar, tá? Então, pessoal, tá bem legal a explicação aqui da finalização do nosso barrado, tá? Ele não tem linha mais para cortar, igual a gente fazia até a metade aqui. Uma opção aí para pessoas que não gostam, né, de fazer o trabalho desta forma. Agora você pode fazer ele inteiro aqui, este motivo, depois vem para esse e assim por diante. Então, pessoal, se você gostou hoje da proposta de aula que eu trago para vocês, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo tem o bloco de informações, vou deixar a relação
de todo o material que eu utilizei aqui, marca do fio, a cor, a agulha, tudo direitinho. E também aqui abaixo do vídeo tem a parte dos comentários. Faça o seu comentário, eu terei o maior prazer em ler e responder, e assim eu fico sabendo da sua opinião quanto aos projetinhos que eu trago aqui para o nosso canal Eli Crochê Artesanato, tá, pessoal? Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo aí no canal, e se possível, mais uma vez eu peço, né, para vocês conseguirem assistir pelo menos um anúncio aí do canal, eu já vou ficar muito agradecida, tá, pessoal? Então essas seriam as informações de hoje, tá? Não percam a finalização aqui do nosso trabalho, que tá bem legal, bem explicadinho aí, carreira a carreira, para vocês não se perderem. E assim, então, eu vou organizar a mesa para a gente poder começar a fazer estas borboletinhas aqui que ficaram maravilhosas. Vamos começar o nosso trabalho aqui. O meu pano de prato está pelo lado direito, meu caseado é separado por 2 correntes. Aqui, para o início, vamos subir 3 correntes, aqui eu já tenho 3 correntinhas. O ponto de borda, eu faço mais 2 pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, e aqui eu ponho um ponto alto para fazer o quadradinho vazio. 2 correntes, e assim eu vou fazendo os quadradinhos vazios por toda a extensão do meu pano, e lá no último caseado do pano de prato eu faço 4 pontos altos. Então tá ficando assim o trabalho. Então, pessoal, aqui é a primeira carreira de quadradinhos vazio, início 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui ponto alto sobre o ponto de base do caseado. Então eu fui fazendo por toda a extensão aqui, chegando aqui no finalzinho, coloquei os 4 pontos altos. Agora vamos subir 3 correntes, vira o pano e vamos repetir o cantinho aí, tá? O nosso canto, ele não muda, ele sempre fica assim com o total de 4 pontos alto. Então, para a segunda carreira aqui, nós fizemos o cantinho aqui com 4 pontos altos, 2 correntes, e a gente volta a repetir os quadradinhos vazios. Então, vão fazendo 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre o ponto de base. E, pessoal, repetimos os pontos altos, quadradinhos vazios, igual a primeira carreira aqui do nosso barrado. Aqui nós estamos no lado avesso, né, fazendo a segunda carreira. Então, assim, eu só repeti. Aqui no final também fiquei com os 4 pontos altos. E para a terceira carreira, nós vamos fazer as 3 correntes, o cantinho de bordo, sempre vou vir com ele pronto, tá, pessoal? Que são as 3 correntes. Aí virou o trabalho e completa aí mais 3 pontos altos. Aqui nós estamos do lado direito do pano agora. Aqui, pessoal, eu dei uma pequena adiantada porque tinha mais quadradinhos aqui para serem feitos, tá? Então, aqui eu repeti, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aí depois eu coloquei aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadradinho e um aqui na base. E depois eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazios e preenchi aqui, ó, o próximo quadradinho aqui. Então, aqui vai ser as antenas da borboleta, tá? Então, aqui é a divisão de uma antena com a outra. Agora, nós temos que fazer 9 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 9 quadradinhos. Depois, vocês vão repetir aqui a sequência da antena aqui da... Então, aqui nós vamos fazer 9 quadrados vazio, que vai ser a separação de uma borboleta para outra. Depois dos 9 quadradinhos vazio, você repete aqui, ó,
os 4 pontos altos, coloca 2 dentro aqui do quadrado, um na base. E vai fazer aqui, ó, os 7 quadradinhos aqui, que separam uma antena da outra. Aí depois só repetir mais um quadradinho vazio, aí faz 9 quadradinhos, e assim a gente vai repetir, no meu caso aqui, 4 vezes, que o meu motivo aqui do barrado vão dar 4 desenhos. Quarta carreira pronta, então ficamos aqui com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui é um quadrado cheio ou 4 pontos altos, que eu posso estar dizendo para vocês. Aqui é a borboleta que vai se formar, então eu fiquei com 7 quadrados aqui entre as antenas. Na divisão eu tenho 9 quadrados vazios. Aqui já é outra borboletinha, quadrado cheio, 7 quadrados vazio e um quadrado cheio. Aqui 9 quadrados, aqui é outra borboleta, né, com a divisão das antenas e 7 quadradinhos. Aqui 9 quadrados e aqui é a última borboleta aqui com os 4 pontos altos, 7 quadrados, 4 pontos altos, e aqui eu fiquei com 4 quadradinhos vazios. Aqui o pontinho de borda com 4 pontos altos, e para a próxima carreira já subi 3 correntes, fiz aí mais 3 pontos altos e já adiantei também 4 quadradinhos vazios, tá? Agora nós vamos continuar. Precisamos de mais um quadrado, então é só fazer 2 correntes e um ponto alto aqui neste ponto de base. E completar aqui, ó, que nós estamos fechando, no caso, a antena, né, para elas se encontrarem lá na cabecinha da borboleta. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos e vou fazer os quadradinhos vazios, 2 correntes, ponto alto. Fiz 5 quadradinhos vazios, aí eu preencho aqui com um total de 4 pontos altos, tá ficando assim. E agora, pessoal, eu tenho que fazer 11 quadrados vazios, tá? Então, ó, 2 correntes, ó, ponto alto. Quarta carreira pronta, então ficamos aqui com 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui é a borboletinha, né, o corpinho dela que vai se formar. Eu tenho 5 quadradinhos vazios e aqui 4 pontos altos. Aqui, pessoal, eu fiquei com 11 quadradinhos no total, tá? Que é a divisão de um desenho para o outro aqui. E assim eu fui repetindo aqui, ó, os 4 pontos altos, os 5 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. E aqui 11 quadradinhos que é na divisão, certo? E aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, também fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 4 pontos altos. Para a quinta carreira, já subi 3 correntes. Virei o trabalho, já adiantei os 3 pontos altos e também, pessoal, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui a gente aumentou um quadradinho, então aqui o ponto de base eu fiz aqui, ó, nesse terceiro ponto aqui da carreira anterior. Depois eu preenchi, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, e fiz 1, 2, 3 quadradinhos vazios. E aqui é a outra anteninha que está se formando, né? A gente colocou um total de 4 pontos altos. Se eu não mencionar, pessoal, dentro dos quadradinhos sempre são 2 pontos altos que eu coloco, tá? E de quadradinho vazio, sempre 2 correntinhas de separação. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 13 quadrados vazios, tá? Aqui também, ó, por cima desses pontos aqui, vai fazer um quadradinho, então vão dar 13 quadrados. Aí depois que fez os quadradinhos, repitam essa parte aqui da carreira, ó, os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, tá? Terminado então a quinta carreira, começamos aqui com 4 pontos altos, 6 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui a gente está começando a fazer a borboleta e na divisão aqui 13 quadrados vazios. Aqui já é repetição aqui deste desenho, que é a borboletinha. Aqui a divisão 13 quadrados, aqui quadrado cheio,
3 quadrados vazios, um quadrado cheio. Aqui 13 quadradinhos, que é a separação do motivo. Aqui, depois dos últimos 4 pontos altos da borboletinha aqui da antena, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz meu cantinho de borda, como eu já expliquei aí em algumas carreiras anteriores. Já adiantei também, pessoal, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas, tá? Agora, nós vamos preencher 3 quadradinhos aqui de base, para dar 10 pontos altos. Então, ó, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e 1 na base. Fiquei com 10 pontos altos, agora eu faço 2 correntes. Aqui eu ponho um ponto alto, 2 correntes, aqui um ponto alto. E aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos dentro e 1 na base. 2 correntes, agora é o lado oposto aqui da borboleta. Primeiro temos que fiz o quadradinho vazio, agora eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e 1 na base. Então, aqui a gente praticamente já encerrou a parte das antenas. Agora, igual o lado oposto, eu tenho que fazer 2 quadrados vazios, sempre 2 correntes que eu trabalho aqui os quadradinhos. E a partir daqui a gente tem que colocar um total de 10 pontos altos aí distribuídos, né? Lembrando que sempre são 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base. Agora eu faço 5 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. Ali eu terminei, né, de fazer os 10 pontos altos. E agora eu faço 5 quadrados, 2 correntes e ponto alto aqui. E a partir daqui, pessoal, nós vamos repetir, ó, essa sequência aqui, ó, deste desenho, aqui nesta outra borboleta. Sexta carreira pronta, aqui começamos com 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, aqui 10 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio e 10 pontos altos aqui. De separação de um desenho para o outro, ficamos com 5 quadradinhos, e assim eu fui repetindo por toda a extensão aqui do trabalho. E aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, já virei o trabalho e fiz aí o cantinho de borda. E adiantei também um quadradinho aqui vazio. Vamos fazer agora um total de 7 pontos altos, ó, dentro do quadrado. Eu coloco 2 pontos altos, aqui é o segundo, contando com este da base, o terceiro. Fiz aqui os 7 pontos altos, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, aqui eu faço um ponto alto. Vou precisar novamente aqui de 7 pontos altos. Então, eu preencho todos esses pontos de base. Dentro do quadrado, eu coloco mais 2 pontos altos e um aqui no ponto de base. Então, aqui é a asa da borboleta que tá começando a se formar. 2 correntes. E aqui eu repito todos os pontos de base. 2 correntes do lado oposto também. Repito os 4 pontos altos aqui de base. 2 correntes e a gente tem que fazer o outro lado da asa, né? Primeiro aqui a gente fecha um quadrado vazio. Faz aqui 2 pontos altos dentro do quadrado. Então, aqui a gente tem que ter 7 pontos, igual do outro lado. 2 correntes. Conta 1, 2, no terceiro ponto de base, ó, eu faço um ponto alto, e aqui a gente tem que completar um total de 7 pontos, tá? Inclusive, nós vamos usar este quadradinho aqui à frente. 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. Então, a gente terminou aqui de fazer
a carreira aqui do corpinho da borboleta, ó. Agora, nós vamos fazer 3 quadradinhos vazio. Aqui, pessoal, a 7ª carreira, eu fiquei com 4 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui na divisão, 1, 2, 3 quadradinhos, tá? Cada um separado por 2 correntes. Então, assim, eu fiz aqui, ó, nos outros desenhos do meu barrado. E aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, já fiz o meu cantinho de borda e já também adiantei um quadrado vazio e fiz, pessoal, um total de 4 pontos alto, ó. Então, ficou assim. Aqui já é a 8ª carreira. Agora, nós vamos fazer 2 quadrados vazio. Aí é só fazer as 2 correntinhas. Aqui, ó, no último ponto de base, eu ponho um ponto alto. 2 correntes e faço um outro ponto alto aqui. Vamos fazer agora 10 pontos altos. Então, a gente vai preencher todos esses pontos de base e vai colocar mais 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Aí, ficamos com 10. Aqui eu já tenho 2. Fiz aqui os 10 pontos altos, vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. O próximo quadradinho de base aqui, eu preencho com 2 pontos altos dentro, um na base, 2 correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio. Aí, como aqui é o outro lado da asa, a gente tem que colocar os 10 pontos altos. Então, aqui dentro eu coloco 2 pontos altos e um na base, até a gente ficar com 10. Fiz aqui os 10 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, ponto alto. Para fechar aqui um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui eu vou contar terceiro ponto de base, um ponto alto, e aqui a gente fecha o resto aqui dos pontos de base, ó, para ficar 4 pontos altos. Certo? Então, aqui, pessoal, já é uma repetição. Agora, ó, a gente já fez um motivo de borboleta. Não se preocupe se ele tá assim, um pouco assim, babadando assim, que aí depois, conforme a gente cresce as carreiras, ele vai estabilizando, ok? Então, aqui agora repitam os 3 quadradinhos vazios e façam igual aqui o início, tá bom? Ó, aqui é a carreira de número 8, ficamos com 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio. Aqui eu tenho 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 10 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto e aqui 3 quadrados vazio, tá? A divisão de um motivo para o outro. Então, tudo que eu expliquei aqui no bloco anterior, a distribuição dos pontos, eu fiz aqui nos demais desenhos aqui do nosso trabalho. No finalzinho aqui, depois dos 4 pontos altos, fiz um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, já subi 3 correntes, fiz aqui o meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Já adiantei também, pessoal, um quadrado vazio com 2 correntes aqui de separação, quadradinho. E fiz também 4 pontos altos. Agora, nós vamos ter que preencher esses quadradinhos de base aqui. Então, ó, 2 pontos aqui dentro do quadrado e um na base. 2 pontos altos aqui dentro e um na base. E aqui nós vamos completar aqui o restante dos pontos. Fiquei aqui, pessoal, com um total de 13 pontos alto aqui, tá? São apenas 13 pontos. Agora eu vou fazer 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto, completo aqui o restante dos pontos e completo aqui, ó, 2 pontos altos aqui dentro e um na base.
2 correntes, ponto alto, e aqui nós vamos fazer o lado oposto da asa, tá? Então, primeiro vamos fazer aqui, ó, os 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4 pontos, fiz os 7 pontos igual aqui. Agora eu faço um quadrado vazio e depois eu completo igual aqui, ó, os 13 pontos altos. Então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um quadrado vazio. E aqui, igual ao lado oposto aqui, ó, 13 pontos altos. Então, assim ficou a carreira de número 9, a distribuição dos pontos. Se ficou alguma dúvida, só voltar um pouquinho o vídeo no bloco anterior aí da explicação. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu pano. Depois que eu fiz aqui, ó, os 13 pontos altos, eu fiquei com um quadradinho vazio e 4 pontos altos aqui no final do trabalho. Para a 10ª carreira, já subi 3 correntes, já virei meu trabalho e já adiantei aí o cantinho de borda. Vou mostrar aqui para vocês. E também já fiz, ó, um quadradinho vazio. E aqui, pessoal, tem 10 pontos altos que eu adiantei, tá? Ó, 3, 6, 9, 10. Fiz 10 pontos altos, então esse é o começo da carreira de número 10. Agora eu vou precisar de 2 quadradinhos vazios, daí nós vamos fazer 2 correntes. Aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Vou precisar contando com esse de 7 pontos, então aqui eu já tenho 2. Fiz 7 pontos altos, 2 correntes. Fecho aqui, ó, um quadrado vazio, que é um lado da asa que a gente terminou, que é o corpinho da borboleta. Agora a gente repete também mais 7 pontos altos, aqui eu já tenho 1. Fiz aqui 7 pontos altos, agora eu tenho que fazer igual ao lado oposto aqui, ó. Fazer 2 correntes, um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, 2 correntes, terceiro ponto, tá, pessoal, de base, ó, eu faço um quadrado vazio, e daí a gente repete aqui os 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1. Então, aqui a distribuição da 10ª carreira, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, 2 quadrados vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos, 2 quadrados vazio e aqui 10 pontos altos. Aqui são os 3 quadrados vazios da divisão de um motivo para o outro, e tudo que nós fizemos aqui, eu repeti aqui nos demais desenhos. Então, aqui eu fui fazendo. Pessoal, não se preocupe que ele fica assim enviesando um pouco. Conforme a gente vai subindo o trabalho, ele vai ficando mais assentadinho, tá? Então, depois que eu fiz aqui, ó, os 10 pontos altos, fiz um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui eu já subi 3 correntes, já virei o trabalho, fiz o cantinho de borda, um quadradinho vazio. Aqui a gente já vai para a carreira de número 11. Eu preciso aqui de mais um quadrado, então eu faço 2 correntes e conto aqui, ó, o terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, nós ficamos assim, ó, com cantinho. Agora, eu preciso 16 pontos altos. Então, aqui a gente vai colocando ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, ó, na base desses quadradinhos, só colocar 2 pontos altos dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Agora, 2 correntes. Neste próximo quadradinho de base aqui, ó, eu ponho 2 pontos altos dentro, que aqui é bem o corpinho da borboleta. 2 correntes, eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E agora, pessoal, a gente tem que colocar aqui, ó, os 16 pontos altos do lado oposto aqui da asinha aqui da borboleta, tá? Então, aqui eu já tenho um ponto,
Aí lembrando que dentro dos quadradinhos aqui é só colocar 2 pontos dentro, né, do quadrado e um na base. Então aqui eu coloquei os 16 pontos alto, faço 2 correntes, ó. 1, 2 no terceiro ponto de base, eu fecho um quadradinho aqui vazio, certo? E aqui a gente continua a colocar os quadradinhos. E aqui o quinto quadradinho eu conto o terceiro ponto de base e fecho aqui um quadrado. Então, aqui nós ficamos com 5 quadrados. A partir daqui, ó, vocês vão começar a colocar aqui os 16 pontos altos, tá bom? Então, é só repetir essa sequência que eu acabei de explicar aqui nos demais desenhos aqui do nosso motivo. Então, aqui a carreira de número 11, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 16 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio e 16 pontos alto aqui. E na divisão de um desenho para o outro, 5 quadradinhos vazio. Então, assim, pessoal, eu fui fazendo pela extensão aqui do meu pano. E no finalzinho aqui, depois dos 16 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 4 pontos alto e também fiz aí 2 quadradinhos vazio aí para adiantar o trabalho. Então, ficou assim a carreira de número 12, o cantinho. Agora, eu preciso de mais 3 quadrados, então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, aqui o último quadradinho. Então, eu fiquei com 5 quadrados, agora eu preciso 10 pontos altos. Então, vamos completar aqui e vamos ter que preencher mais um quadradinho de base. Então, 2 pontos, fiquei aqui com os 10 pontos alto, faço um quadrado aqui, vazio, 2 correntes e um ponto alto aqui. E do lado oposto, primeiro eu coloco aqui, ó, 2 pontos alto dentro do quadrado, um na base. Então, eu tenho que ficar aqui 10 pontos alto, igual ao lado oposto. E depois eu tenho que fazer os quadradinhos vazios. Então, vamos fazendo aqui os pontos. Então, por enquanto, tá assim, ó, com os 10 pontos feito. Agora, eu preciso colocar os quadradinhos aqui. Então, sempre 2 correntes. E no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, ó. Terceiro aqui, ponto de base, um ponto alto. 2 correntes aqui, ó, o último ponto de base, né, em cima dos pontos altos. E aqui agora, nós vamos fazendo os quadradinhos, que é da divisão. Vou fazer até a gente chegar no outro desenho para iniciar um motivo com vocês. Então, aqui, ó, são os quadradinhos. Ó, mais uma vez, em cima aqui dos pontos... Em cima dos pontos altos, nós vamos fazer 3 quadrados vazios, igual aqui, ó, em cima dos pontos altos. Então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, e aqui o terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou estender aqui. Então, a partir daqui, depois que eu fiz os 3 quadradinhos aqui sobre os pontos altos de base, aí eu vou colocar aqui esses pontos aqui, que são um total de 10, tá? Ó, 3, 6, 9 e 10. Então, eu vou distribuir aqui, tá? Então, o que a gente acabou de fazer aqui, vamos completar aqui nesta outra borboleta. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 12, 4 pontos altos, 5 quadrados vazio, aqui eu tenho 10 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, e aqui eu fiquei com 11 quadradinhos, ó, 3, 6, 9, 10, 11. E aqui eu fui fazendo nos demais motivos aqui a repetição aí dos pontos que eu expliquei lá no bloco anterior.
Depois dos 10 pontos altos aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados e 4 pontos altos. Para a carreira de número 13, eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho e já adiantei aí, né, mais 3 pontos altos aqui e adiantei 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui vazio, certo? Agora, nós vamos fazer aqui um total de 10 pontos altos. Então, aqui, ó, dentro do quadrado, eu tenho que colocar 2 pontos altos. E o restante aqui, na base, até eu ficar com 10. Aqui eu já tenho 5. Fiz aqui 10 pontos altos, aproveitei, já fiz 2 correntes e já fechei aí um quadradinho vazio. Vou precisar de mais 2 quadradinhos aqui, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes, conta aqui terceiro ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, igual o lado oposto aqui, a gente tem que colocar 10 pontos alto aqui. Então, eu já vou fazer o segundo ponto. Então, até aqui eu fiquei com 7 pontos, eu acrescento mais 2 aqui dentro e um na base, e a gente fica com 10 pontos, igual aqui o lado oposto, ó, certo? E agora, nós vamos colocar aqui os quadradinhos. Eu vou precisar de 9 quadrados, tá, gente? Carreira de número 13, então, aqui 4 pontos alto, 4 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 10 pontos alto. 3 quadrados vazio, 10 pontos alto. Aqui 9 quadradinhos vazio. Então, assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu barrado. E aqui depois dos 10 pontos alto, eu fiz 4 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui eu já adiantei o pontinho de borda, que são um total de 4 pontos altos e 3 quadrados vazios, cada um separado aí por 2 correntes. Vamos precisar agora preencher aqui, ó, este quadradinho de base, 2 pontos altos dentro. E aqui a gente tem que ficar com um total de 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4 e 7 pontos altos aqui. Faço 2 quadrados vazio aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. 2 correntes. Aqui no último ponto de base, eu ponho um ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos altos e um aqui na base. Aqui 2 correntes, faço um quadrado vazio. E do lado aqui oposto, eu tenho também que colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Agora, eu tenho que fazer 2 quadradinhos vazios, 2 correntes, terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, e aqui eu coloco o total de 7 pontos altos para ficar igual a outra asa da borboleta. Certo? Ó, então, ela tá ficando assim, a nossa borboleta. Agora, a gente vai fazer aqui um total de 7 quadradinhos vazios. E, pessoal, a carreira de número 14, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio, aqui 7 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 7 pontos alto. Aqui nós ficamos com 7 quadradinhos, ó, 2, 4, 6, 7. E a partir daqui, ó, já é repetição, nós fomos fazendo aqui, ó, por toda a extensão do barrado aqui, tá? E aqui no finalzinho, ó, 7 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto. Para a carreira de número 15, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz o meu cantinho de borda, já adiantei também 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui eu repeti, ó, os 7 pontos alto, e aqui 2 correntes, fiz um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. A partir daqui, nós vamos continuar, aqui a carreira de número 15,
Então, aqui, pessoal, ó, eu preciso pôr 2 pontos altos aqui dentro, depois completar aqui os pontos de base até ficar com 7. Então, aqui eu já tenho 4 e 7 pontos altos aqui. Fiz 7 pontos altos, 2 correntes aqui, ó, eu faço um ponto alto. E como ele é o lado oposto, a gente primeiro vai fazer aqui, ó, os 4 pontos altos. Aí, completa aqui mais 3 pontos no total para ficar com 7, igual o lado oposto. Ó, então, esse lado aqui é igual a esse aqui que a gente tá fazendo, ó. Agora, eu preciso de um quadrado e depois repetir os 7 pontos alto. Então, aqui eu fechei o quadrado e repete todos os pontos aqui. Então, eu fechei aqui os 7 pontos alto aqui. Vou fazer 3 quadrados vazio, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto e mais 2 correntes aqui ponto alto. Aí no próximo quadradinho eu coloco 2 pontos alto dentro e um aqui na base. E aqui, pessoal, a gente continua a fazer os quadradinhos. Aí a gente vai fazer igual aqui, ó, que já vai começar o outro motivo. Então, repete aqui os 3 quadrados vazios, né? Cada um separado por 2 correntes. E aqui a gente já começa a colocar os 7 pontos altos de novo, tá? Então, eu vou abrir aqui na mesa, ó. Então, agora aqui, esta parte aqui, vai ser esta repetição aqui. E aí, é só fazer esta sequência que eu acabei de explicar aqui. Assim, pessoal, ficou a carreira de número 15, 4 pontos alto, 3 quadrados vazios, 7 pontos alto, um quadrado vazio, aqui 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. 3 quadrados vazios, aqui é a divisão do motivo. Fiz 4 pontos altos e aqui 3 quadrados vazios. E assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu trabalho. Chegando aqui no final, depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, assim ficou a carreira de número 15. Para a carreira de número 16, já subi aqui 3 correntinhas, virei o trabalho. Já fiz o meu cantinho de borda com os 3 pontos alto. E aqui, pessoal, eu fiz um quadrado vazio, separado por 2 correntes. E eu preciso aqui mais 2 quadradinhos. Então, aqui eu já tinha feito 2 correntinhas, aqui desmanchou aqui o ponto. 2 correntes, ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 quadradinhos aqui no começo. Agora, eu vou preencher todos esses pontos de base aqui e mais um quadradinho aqui à frente. Então, aqui eu tenho 3. E aqui, pessoal, eu preencho mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó, com 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos, tá? Ó, na carreira de número 16. Agora, eu faço um quadrado vazio. 2 correntes, ó, o terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E aqui a gente tem que fazer igual ao lado oposto. Primeiro 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base. Ó, a gente tem que fazer igual aqui agora, ó, os 13 pontos altos. Então, vão preenchendo aqui todos os pontos de base. Dentro do quadrado aqui, 2 pontos altos. E completa aqui o restante dos pontos. Então, assim ficou a carreira de número 16, a distribuição aqui dos pontos, 13 pontos altos, aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio e 13 pontos altos. Aqui é a divisão, tá, pessoal, do motivo. Aqui vocês vão fazer 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. E a partir daqui, vocês já vão repetir essa sequência aqui. Terminamos a carreira de número 17, conforme explicado no bloco anterior, a distribuição aqui dos pontos. Então, meu trabalho ficou assim. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, para a próxima carreira, a gente vai subir aqui, ó, 3 correntes.
subiu as 3 correntes, vira o pano e vamos fazer, ó, um ponto alto aqui neste último ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Então, gente, nós vamos fazer o fechamento aí deste barrado de uma maneira diferente, tá? Então, prestem bem atenção. Sempre aqui, ó, o lado direito dos motivos, nós já vamos fechar ele, tá? E do lado esquerdo, que é este aqui, nós vamos fazer uma terminação para poder a gente chegar aqui no outro motivo sem precisar cortar o fio, tá? Aí eu vou trazer esta nova maneira aí de fazer, que aí adianta mais o trabalho da gente, não fica, né, cortando fio, emendando, enfim. Então, depois que eu fiz aqui, ó, os 4 pontos altos, eu vou fazer aqui 3 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto. O terceiro quadradinho, ó, põe aqui o ponto alto no terceiro ponto de base. Então, por enquanto, ó, nosso canto tá assim. Aqui eu preciso 7 pontos altos, que eu já tenho 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui mais um ponto alto, completo aqui os 4 pontos de base, a gente já tá fechando a nossa borboleta, 2 correntes, aqui eu ponho um ponto alto, que é o lado oposto, né? Aí a gente também conta o terceiro ponto de base para fazer o quadradinho vazio. Agora a gente completa os 7 pontos alto aí. Então, aqui, pessoal, ó, agora a gente vai fazer 3 quadrados vazio, sempre 2 correntes ponto alto, né, e 2 correntes ponto alto. Aqui, ó, né, para vocês se orientarem, do lado de dentro aqui do pano, seria pro lado esquerdo, a gente vai fazer aqui normal, o quadradinho aqui até a divisa do trabalho. Só que para voltar, a gente vai fazer 4 pontos baixíssimos, diferente lá do início que nós subimos as 3 correntes. Então, ó, aqui eu prefiro que não faça correntinha para não dar volume. Então, ó, só introduz a agulha e passa por dentro assim da laçadinha da agulha, ó, por 4 vezes o ponto baixíssimo. Aqui falta mais um. E assim, ó, eu subo novamente 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, e assim eu vou caminhando, fazendo aqui os quadradinhos vazios, aqui, ó, 2 correntes, eu preciso, para fazer aqui o quadradinho. Quando chega aqui em cima dos pontos, ó, é sempre no terceiro ponto de base aqui, eu coloco, ó, o ponto alto para fechar o quadrado. Então, aqui a gente vai fazendo. Aqui, como é o corpinho da borboleta, a gente tem que fazer os 4 pontos altos. Então, ó, tá ficando assim. Agora aqui, pessoal, é só fazer igual aqui, ó, o lado oposto, tá? Nós vamos ter que ficar com essa quantidade de quadradinho do lado de cá, tá? Então, vai ser aqui, ó, 2, 4, 6 quadradinhos. Terminei aqui os quadradinhos. O último quadrado de base, eu coloco 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Agora aqui, pessoal, ó, nós estamos, né, do lado aqui que a gente fez as 3 correntinhas aqui. Então, aqui, ó, quando a gente volta, a gente só laça o fio. Aqui, ó, no primeiro ponto, aqui, ó, de base, eu introduzo a agulha, laço o fio, ó, fiquei com 3 alcinhas. Aí, eu vou tirar 1, 2, 3. Então, aqui é um ponto alongado. Aí, para voltar, 3 correntes. Vira o trabalho, então a gente já tá praticamente fazendo aquelas alcinhas já aqui de um lado do trabalho, tá? E o outro lado vocês vão entender quando a gente chegar lá na pontinha do barrado. Então, aqui a gente volta fazendo os pontos altos, ó. O cantinho são sempre 4 pontos, igual eu já expliquei.
Então, aqui, ó, nós vamos fazer tudo de quadradinho. Aqui nós vamos colocar 4 pontos altos e vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá bom? Então, eu coloquei aqui os 5 quadradinhos, igual eu orientei no bloco anterior. E já coloquei aqui 4 pontos altos aqui, tá? 2 dentro do quadrado e 1 na base aqui. Então, eu fiquei com um total de 4 pontos, ó. Vocês observem aqui que no início, ó, eu já tô acabando com aquelas 3 correntes. E aqui a gente não coloca nada, tá, ó. E a gente vai trabalhando direito e avesso, dessa mesma maneira. Agora aqui, ó, quando eu chego desse lado, eu viro o trabalho e caminho aí com os 4 pontos baixíssimos. Como eu disse, neste trabalho eu prefiro que não coloque as correntinhas, mas se você sentir dificuldade de passar laçadinha assim, ó, faz a correntinha. Então, ó, eu fiz aqui os 4 pontos baixíssimo, subi 3 correntes, e aqui, pessoal, a gente continua a fazer os quadradinhos, tá? Então, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Inclusive, agora aqui, ó, por cima aqui do corpinho da borboleta, também você coloca um quadradinho vazio, tá? Faz 2 correntes, põe o ponto alto aqui. Olha, pessoal, cheguei aqui, fiquei com 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos, ó. No último aqui, quadradinho de base, eu preencho um total aí de 4 pontos. Então, ó, a gente chegou do lado das correntinhas. Então, a gente laça o fio, ó, no último ponto, ó, dentro do último ponto, eu introduzo a agulha, fiquei com 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3, que aqui é como se fosse as correntinhas, né? Mas é um ponto alto alongado, porque a gente tá indo para o começo do trabalho. Agora, para voltar, 3 correntes, vira o trabalho e continua aí fazer os quadradinhos, tá? Primeiro faz os 4 pontos altos, no total aqui do canto, 2 correntes e continua trabalhando os quadradinhos. O último quadrado de base preenche os 4 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 3, 6, 7 quadradinhos vazios. Aqui eu fiz os 4 pontos altos. Aqui eu já fiz a minha vira dos pontos baixíssimos. Já subi aqui 3 correntinhas e já fiz aqui, pessoal, ó, os 4 pontos altos, tá? Então, agora, a gente continua a fazer os quadradinhos, 2 correntes ponto alto. Isso nós vamos fazendo deste processo até a gente ficar com 4 pontos altos lá na pontinha do trabalho, tá? Então, a gente tá diminuindo os quadradinhos e já deixando uma lateral pronta. Daí, quando a gente chegar lá no topo, nós vamos descer com as correntes apenas de um lado e recomeçar o outro motivo fazendo da mesma maneira que nós começamos aqui. Aqui na carreira de número 22, ficamos com 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui. Agora aqui, como é o canto aqui, a gente tem que laçar aqui o fio, ó, no último ponto aqui, eu introduzo a agulha e vou tirar, ó, 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Tá? Porque aqui a gente já tá fechando o trabalho apenas de um lado. Aí, para recomeçar, ó, sobe as 3 correntes, vira aqui o trabalho. Ó, então, a gente tá do lado direito do pano, aí a gente já, né, tá deixando ele acabadinho aqui deste lado aqui. Então, agora a gente continua aqui a fazer os 4 pontos altos aqui, ó. Então, a gente introduz aqui a agulha, coloca um ponto aqui, mais 2 aqui dentro do quadrado e 1 na base. E o resto a gente vai fazer de quadradinho. Sempre 2 correntes e ponto alto. Então, pessoal, ó, eu vou estender aqui um pouquinho para vocês entenderem o que a gente tá fazendo, ó. Então, a gente tá fechando já esse lado aqui. E esse aqui a gente tá voltando com os pontos baixíssimos, tá? Que vocês vão entender daqui a pouquinho o que vai acontecer aqui pra gente fazer, né, o mesmo fechamento desse lado aqui e já iniciar o outro motivo. Então, agora aqui é só fazer os pontos baixíssimos, vira o trabalho e faz aí os pontos baixíssimos e mais os 4 pontos altos.
Fiz aqui, então, os 4 pontos altos, ó, um quadrado vazio. Aqui eu preencho mais 4 pontos altos, que a gente já tá quase terminando aqui o fechamento, ó, então ele tá ficando assim. Aí aqui, ó, é o lado das alcinhas. Eu laço aqui meu fio, ó, no último ponto aqui de base. Eu introduzo a agulha, ó, fiquei com 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Subo 3 correntes, viro o trabalho. E aqui, ó, pessoal, no último ponto de base, eu introduzo a agulha, faço um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, aqui, ó, nós terminamos de fazer o nosso motivo e a gente não vai precisar cortar a linha, tá? Ó, ficou assim. Agora, nós vamos descer aqui com 3 correntes e ponto baixo. Então, agora faz aqui, ó, 3 correntes, vem aqui, ó, no último ponto de base, faz um ponto baixo. Então, pessoal, tudo que nós aprendemos a fazer aqui, neste motivo, nós vamos fazer no outro. O segundo desenho ali, eu vou fazer umas 2 carreiras ali para começar, e depois é só acompanhar. Tudo que eu expliquei aqui, vocês vão fazer nos demais, é só prestar atenção o lado das alcinhas e o lado que vai os pontos baixíssimos, ó, 3. Então, aqui, ó, a gente tá chegando, né? Já chegamos, ó. Então, aqui, ó, eu consegui finalizar aqui o nosso trabalho sem precisar cortar o fio. Agora, para passar para o outro desenho aqui, ó, nós vamos fazer apenas uma corrente, ó, uma corrente. Aqui, ó, no último ponto de base, eu faço o ponto alto. Mais um ponto alto aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar a carreira de número 17, que é essa aqui, ó, tá? Nós vamos fazer ela aqui agora. Então, eu vou começar com vocês. Vou fazer essa e mais uma carreira, depois as demais é só voltar o vídeo aí e seguir a explicação. Então, ó, o que eu faço primeiro, os 3 quadrados vazio. Ó, 1, 2, 3. E daí eu faço os 7 pontos altos, tá? Qualquer coisa é só seguir a carreira aqui, ó, que nós estamos aqui, ó. Fiz os 7 pontos altos, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Aqui a gente repete os pontos, que é o corpo da borboleta. E aqui a gente tem que fazer o lado oposto, né? Do desenho, são os 2 quadradinhos vazios, ó. Terceiro ponto de base, a gente faz o segundo quadrado. E aqui a gente coloca mais 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora eu vou fazer os quadradinhos. Ó, são 3 quadrados, então a gente tá aqui já, ó, nessa parte. E aí eu faço mais 4 pontos altos aqui no total. Já tenho 3 mais um aqui, 4. Então, ó, esse lado aqui, ó, que é sempre o lado esquerdo, nós vamos fazer os 4 pontos baixíssimos. E esse lado aqui, ó, que é pro lado direito, né? Aqui do barradinho igual aqui, nós vamos sempre subir 3 correntes ou fazer aquele ponto alto duplo, dependendo da carreira que você estiver trabalhando. Então, aqui agora, ó, é só você fazer os 4 pontos baixíssimos e subir as 3 correntes e fazer o total aí de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu fiz aqui a vira, já com os 4 pontos altos, e aqui agora eu vou adiantar os quadradinhos, tá, pessoal? Aqui, ó, igual eu expliquei no bloco anterior, sempre em cima dos pontos, no terceiro de base eu coloco um ponto alto, ó, 2 correntes, no terceiro ponto de base aqui, eu coloco um ponto alto. E assim eu vou fazendo. Aí, só se atentem ali no corpinho da borboleta, né? Que a gente tem que fazer os 4 pontos altos. Aí, qualquer coisa é só dar uma olhadinha aqui, ó, no outro desenho,
Olha, a gente está nesta carreira aqui, ó. Depois, a próxima, a gente vai ter que preencher de novo e o restante aqui são os quadradinhos, tá? Ó, então, a gente tá aqui, nesta carreira. Então, aqui, ó, pessoal, ó, bem na junção aqui, agora nós temos que trabalhar aqui o lado das alcinhas, né? Igual aqui no começo do trabalho. Então, ó, depois que eu fiz os 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazio, eu fiz aqui os 4 pontos altos. Neste momento aqui, ó, eu preciso fazer um ponto alto alongado. Então, ó, eu ponho aqui, ó, no último ponto de base a minha agulha, puxo o fio, ó, fiquei com 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro duas e tiro 3, tá? Então, para voltar, 3 correntinhas agora, viro o trabalho. E aqui nós vamos continuar a fazer os 4 pontos altos aqui, as 2 correntes, e continua aí, pessoal, fazendo os quadradinhos vazios. Aqui, esta carreira, a gente vai ter que preencher os últimos 4 pontos, né, alto aqui do corpinho da borboleta, o resto é quadradinho vazio, certo? Então, eu vou fazer aqui esta carreira, pra gente terminar junto, para vocês entenderem mais uma vez a vira lá. Então, aqui, pessoal, ó, nós fizemos os 5 quadradinhos e 4 pontos altos, tá? Então, esta carreira aqui, ó, já é esta última carreira aqui, ó, que tem, né, os 4 pontos altos, ó. Então, agora aqui, desse lado, nós vamos voltar com os 4 pontos baixíssimos, vamos trabalhar aqui, né, um quadrado cheio, que os quadradinhos tudo vazio, igual esta próxima carreira aqui. E aqui nós vamos preencher, ó, os 4 pontos altos e vai aqui, ó, no caso aqui desse lado do pano, no primeiro ponto aqui, fazer um ponto alto alongado. Aí, volta com as 3 correntinhas, igual eu expliquei deste lado aqui. Tá, pessoal? Então, eu vou terminar o meu aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou. Pessoal, dúvidas? É só voltar à explicação deste primeiro desenho, coloque aí, assista primeiro antes de fazer, porque não tem erro, tá? Então, sempre aqui, ó, o lado direito vai ser o lado das alcinhas, que eu fiz aqui, e o lado esquerdo aqui, ó, sempre os 4 pontos baixíssimos. Aí, chegou lá nos 4 pontos finais aqui, a gente começa a descer com 3 correntes ponto baixo e aqui na divisão uma corrente prende aqui, né, no próximo ponto de base. Aí a gente já começa a fazer igual aqui, ó, as 3 correntes, 4 pontos altos, isso nos demais também barrado, tá bom? Desenho, né, do nosso barrado. Então, pessoal, eu vou fazer o meu e eu volto daqui a pouco para mostrar ele finalizado. Então, aqui, pessoal, olha, nós aprendemos a fazer aqui o acabamento do primeiro motivo. Não precisou mais cortar o fio, né, pra gente fazer um motivo aqui de cada vez. Aí, aqui eu ensinei até a segunda carreira e aqui eu fui fazendo o meu, ó. Aqui eu já estou no final. Depois que eu fiz as carreiras de ida e volta, este lado aqui, ó, com os pontos baixíssimos e esse lado aqui, dependendo da carreira, né, com os 3 correntes ou um ponto alto alongado, eu fiz aqui do lado direito do trabalho. Agora, para finalizar, que eu já fiz aqui os 4 pontos altos, eu vou fazer as 3 correntes. E no ponto abaixo, eu já vou fechando aqui com um ponto baixo, ó, 3 correntes, ponto baixo. É como se a gente estivesse fazendo daquela outra forma, né? Só que agora aqui não precisa mais cortar o fio e trabalhar um desenho de cada vez. E aqui eu sigo fazendo, ó, os pontos baixo, 3 correntes, ó, coloco ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo aqui. E aqui no finalzinho, as 3 correntes, eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, só passo a agulha aqui dentro da argolinha, uma corrente,
E aqui a gente já corta o fio, que nós terminamos o trabalho, tá? Aí não precisa voltar para fazer arremate. Aqui depois passa o fio entre os pontos aqui por trás do trabalho, tá, pessoal? Então assim ficou ó, o barrado. Deixa eu arrumar ele aqui na mesa. Olha, ficou perfeito. Então, pessoal, se você já gostou da aulinha de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição ativa o sininho para você ficar recebendo aí notificação quando eu postar vídeo aqui no YouTube, lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal, certo, pessoal? Vou me despedindo de vocês por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!